fazia horas que eu não via uma crise entre os poderes tão forte, né? Então, a gente tem um legislativo que, assim, olha, a gente está acompanhando agora essa CPI das bets, então a gente tem um legislativo que é um circo. Lamentavelmente, a gente tem um executivo que está um pouco perdido em relação à sua atuação, né? E aí, nisso, entra o judiciário, e aí que me referindo propriamente às Supremas Cortes, mas em especial aqui ao STF, que na verdade está procurando um papel que não é o seu, porque o STF hoje ele quer ser o executivo, ele quer ser o legislativo e ele quer ser o judiciário. E aí a gente parece que tem ali dentro 11 tribunais diferentes, o que é mais preocupante, né? Então essa crise dos poderes e talvez essa questão de atuação um pouco ilimitada, né? E aí falando, puxando a brasa para o nosso lado, né? Essas, por exemplo, decisões trabalhistas tão desconectadas com o que acontece na prática são absolutamente assustadoras, né? E aí tu mencionaste o tema 1389, que para mim é assim, já tinha acontecido, né, Danilo? Quando eles afetaram as questões envolvendo a discussão sobre o Uber, vai lembrar o ano passado, né? Então já parecia uma absurdez jurídica. E agora, para complementar essa situação, o STF, que sequer poderia estar apreciando matéria fática sobre uma relação de emprego, não só estava analisando, como agora afetou para um tema de repercussão geral, né? Então, o STF, fazendo às vezes aí de Tribunal Regional do Trabalho, tá para tomar uma decisão que, na minha concepção, é completamente estapafúrdia, sobretudo no tópico que trata de competência. Qual é a inconstitucionalidade que existe no tema competência aqui, Danilo, que justifique essa afetação? Porque, olha, desde 2004, o artigo 114 da Constituição, no inciso 1, passou a prever que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas das relações de trabalho. Ou seja, o legislador constituinte derivado, inclusive, ampliou o conceito, né, Danilo? Se nós pegássemos a Constituição antes de 2004, até a gente tinha uma restrição em relação aos dissídios, né, às relações empregatícias. Mas em 2004 houve uma amplitude de conceito. E aí, Danilo, 11 anos depois, a gente descobre que o Supremo quer discutir competência para análise de pejotização de contratos de trabalho autônomo, né? Discutir ônus de prova, discutir legalidade e validade desse contrato. Então, para mim, os tempos são completamente sombrios. É como se eu não tivesse toda aquela paixão que o direito do trabalho me despertou, é como se eu não tivesse aprendido nada, sabe? Como se tivesse que resetar e começar do zero. Porque esse trinômio que o Supremo pretende trazer, ele viola não apenas o que a Constituição já diz, como a própria questão em matéria processual sobre ônus de prova, né, Danilo? Poxa, sempre foi muito claro, né? O autor faz a prova do fato constitutivo, o réu faz a prova do fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor. Se houve alegação de uma pejotização, de um contrato autônomo, não sei mais o quê, olha, para mim, qual é a dúvida em relação à distribuição de ônus probatório aqui? Então, é muito triste. Para mim, é muito triste. É como se fosse uma derrocada completa e absoluta da nossa disciplina, sabe? Às vezes eu digo, qualquer hora eu vou ser professora de história do direito, porque a nossa disciplina em si, o que que vai restar? O que que vai restar?